Vamos orar. Pai amado, nós nos apresentamos diante de Ti nesta noite com corações que precisam urgentemente do Teu toque. Reconhecemos que durante todo este dia carregamos fardos que nunca foram nossos para carregar sozinhos. Senhor, Tu conheces cada aflição que pesa sobre os nossos ombros, cada preocupação que rouba o nosso sono, cada ansiedade que aperta o nosso peito. Neste momento sagrado, nós escolhemos obedecer à Tua palavra e lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que Tu te importas conosco. Pai, nós confessamos que muitas vezes tentamos resolver tudo com as nossas próprias forças, esquecendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso que está no controle de todas as coisas. Perdoa-nos por duvidar do Teu cuidado, por questionar a Tua fidelidade, por permitir que o medo seja maior do que a nossa fé. Senhor, nós Te entregamos agora mesmo cada situação que tem roubado a nossa paz. Recebe das nossas mãos tudo aquilo que tem nos mantido acordados durante a noite, tudo aquilo que tem enchido a nossa mente de pensamentos aflitivos. Tu disseste que perto estás dos que têm o coração quebrantado, então aproxima-te de nós agora, Senhor. Pai, nós Te entregamos as aflições financeiras que têm tirado o nosso sossego, as contas que parecem impossíveis de pagar, as dívidas que crescem a cada mês, a sensação de que nunca será suficiente. Senhor, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê, e nós confiamos que assim como alimentaste os israelitas no deserto com maná do céu, Tu também tens provisão preparada para as nossas necessidades. Quebra o ciclo de escassez sobre as nossas vidas, abre portas de oportunidades que nenhum homem pode fechar. Multiplica o pouco que temos em nossas mãos. Que esta noite seja a última em que dormimos preocupados com o dinheiro, porque escolhemos crer que o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Toca o coração daqueles que nos devem, libera recursos inesperados, envia ajuda de onde nós menos esperamos. Senhor, ensina-nos a administrar com sabedoria aquilo que Tu nos confias, a ser fiéis nos dízimos e ofertas, a confiar que quando colocamos o Teu reino em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Que amanhã acordemos com esperança renovada de que Tu és fiel para suprir cada necessidade. Pai querido, nós Te entregamos as aflições relacionadas à saúde, aqueles que estão enfrentando doenças, que receberam diagnósticos difíceis, que sentem dores constantes no corpo. Senhor, Tu és o mesmo Deus que curou os leprosos, que fez o cego ver, que ressuscitou os mortos. O Teu poder não diminuiu com o passar dos séculos, Tu continuas sendo o médico dos médicos. Toca com as Tuas mãos de cura cada pessoa que está sofrendo fisicamente neste momento. Que o Teu poder restaurador flua pelo corpo de cada um, trazendo cura completa, renovação celular, restauração de órgãos. Senhor, nós declaramos vida sobre aqueles que receberam sentenças de morte. Declaramos cura sobre os que foram desenganados pelos médicos. Nada é impossível para Ti, Senhor. Acalma o coração daqueles que estão esperando resultados de exames, que estão prestes a fazer cirurgias, que estão em tratamentos longos e dolorosos, que sintam a Tua presença em cada consulta médica, em cada procedimento, em cada momento de dor. Cura também as feridas emocionais, que muitas vezes doem mais do que as físicas. Senhor, nós Te entregamos as aflições nos relacionamentos. Os casamentos que estão em crise, onde a comunicação se perdeu e o amor parece ter esfriado. Pai, Tu criaste o casamento e tens o poder de restaurar o que o inimigo tentou destruir. Derrama amor renovado entre os cônjuges, ensina-os a se perdoarem, a se respeitarem, a se valorizarem. Quebra as muralhas de orgulho que impedem a reconciliação. Remove a amargura que envenenou o coração. Senhor,
Salva os casamentos que estão à beira do divórcio. Mostra aos casais que vale a pena lutar, que com Deus no centro tudo pode ser reconstruído. Nós te entregamos também os relacionamentos entre pais e filhos que estão rompidos. Aqueles pais que não sabem mais como alcançar o coração dos seus filhos. Aqueles filhos que se afastaram do lar e dos valores familiares. Senhor, traz reconciliação, restaura o diálogo, cura as mágoas do passado, toca o coração dos filhos rebeldes, abre os seus olhos para o amor dos pais. Dá sabedoria aos pais para saberem como agir, como amar sem sufocar, como corrigir com amor. Pai amado, nós te entregamos as aflições relacionadas ao trabalho. Aqueles que estão desempregados há tanto tempo, que já enviaram inúmeros currículos sem receber nenhuma resposta positiva. Senhor, tu conheces as habilidades e os talentos que depositaste em cada pessoa, e tu tens o emprego perfeito preparado para cada um. Abre as portas certas, conecta as pessoas certas, faz com que sejam notados pelos empregadores. Quebra todo bloqueio espiritual que tem impedido a conquista do emprego. Remove todo obstáculo que o inimigo colocou no caminho. Nós te entregamos também aqueles que têm emprego, mas vivem em ambientes de trabalho tóxicos, onde há perseguição, injustiça, assédio moral. Senhor, protege os teus filhos, faz justiça por eles, muda o coração dos superiores ou remove-os daquele ambiente. Dá-lhes favor diante das autoridades, sabedoria para lidar com situações difíceis, coragem para se posicionar quando necessário. Que esta noite seja a última em que dormem com medo do dia seguinte no trabalho. Senhor, nós te entregamos as aflições dos nossos filhos. Aqueles pais que estão preocupados com o futuro dos seus filhos, com as amizades que eles têm escolhido, com as influências negativas que enfrentam na escola e nas redes sociais. Pai, tu amas os nossos filhos ainda mais do que nós os amamos, e nós confiamos que a tua mão protetora está sobre cada um deles. Livra-os de todo mal, de toda tentação, de todo perigo. Coloca anjos ao redor deles para guardá-los em todos os seus caminhos. Senhor, dá sabedoria aos pais para educarem seus filhos nos caminhos do Senhor, para serem exemplo vivo da tua palavra. Que os filhos vejam em seus pais não apenas autoridade, mas amor genuíno e fé verdadeira. Toca o coração das crianças e adolescentes que estão se desviando, que estão fazendo escolhas erradas, que estão se envolvendo com coisas perigosas. Senhor, traz convencimento ao coração deles, mostra-lhes o caminho certo, salva-os antes que seja tarde demais. Nós declaramos proteção divina sobre cada filho, sobre cada criança, sobre cada adolescente desta família de fé. Pai querido, nós te entregamos as aflições emocionais e mentais, aqueles que lutam contra a depressão, que acordam todos os dias sem vontade de viver, sem encontrar sentido na existência. Senhor, tu criaste cada pessoa com um propósito específico, e o inimigo tenta roubar esse propósito através da depressão. Quebra as cadeias da tristeza profunda, traz luz às mentes obscurecidas, renova a vontade de viver. Senhor, nós te entregamos também aqueles que lutam contra a ansiedade, que vivem constantemente preocupados com o futuro, que não conseguem aproveitar o presente porque estão sempre antecipando problemas. Tu dissestes para não nos preocuparmos com o amanhã, porque cada dia tem a sua própria dificuldade. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, confiando que tu estás no controle do nosso futuro. Liberta aqueles que sofrem com síndrome do pânico, com fobias paralisantes, com traumas do passado que não foram curados. Senhor, tu és especialista em cura interior, em restaurar almas feridas, em trazer paz onde havia tormento. Senhor, nós te entregamos as aflições causadas pelas perdas, aqueles que perderam pessoas amadas e ainda não conseguiram superar o luto. Pai,
Tu és o Deus de toda consolação, e tu prometes que enxugarás toda lágrima dos nossos olhos. Consola o coração dos que choram, envolve-os com o teu amor, faz com que sintam a tua presença de maneira real. Senhor, sabemos que a saudade dói, que a ausência pesa, mas também sabemos que para aqueles que morreram em ti, há esperança de reencontro. Fortalece a fé daqueles que perderam entes queridos. Lembra-os de que a separação é temporária para os que estão em Cristo. Nós te entregamos também aqueles que perderam sonhos, que viram projetos importantes desmoronarem, que tiveram que abrir mão de planos que pareciam certos. Senhor, tu és o Deus que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que te amam. Mostra-lhes que às vezes tu fechas portas porque tem algo melhor preparado. Renova os sonhos que morreram, planta novos propósitos no coração, restaura a esperança no futuro. Pai amado, nós te entregamos as aflições causadas por batalhas espirituais, aqueles que sentem que estão sendo atacados pelo inimigo, que percebem uma opressão constante sobre suas vidas. Senhor, tu nos deste autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada nos causará dano. Nós quebramos agora mesmo toda maldição lançada contra a vida dos teus filhos, toda palavra negativa falada, toda inveja direcionada. Nós cancelamos todo o plano do inferno contra as famílias aqui representadas, contra os sonhos, contra a saúde, contra as finanças. Senhor, coloca um cerco de fogo ao redor de cada pessoa que está orando neste momento, que nenhuma arma forjada contra elas prospere. Destrói toda obra de feitiçaria, toda amarração espiritual, toda opressão demoníaca. Liberta aqueles que estão sendo atormentados por pesadelos constantes, por pensamentos suicidas, por vozes que tentam confundir suas mentes. Senhor, que o sangue de Jesus purifique cada ambiente, cada mente, cada coração. Que a tua luz dissipe toda a escuridão espiritual. Senhor, nós te entregamos as aflições causadas por injustiças, aqueles que estão sendo acusados falsamente, que estão sofrendo perseguição por causa da justiça. Pai, tu és o juiz de toda a terra e tu prometeste fazer justiça pelos teus escolhidos. Defende a causa daqueles que estão sendo injustiçados, traz à luz toda a verdade escondida, confunde os planos dos que tramam o mal. Senhor, nós te entregamos aqueles que estão enfrentando processos judiciais difíceis, que estão sendo ameaçados, que estão perdendo direitos que lhes pertencem. Levanta advogados competentes e honestos, juízes imparciais, testemunhas verdadeiras. Que a verdade prevaleça, que a justiça seja feita, que os inocentes sejam inocentados e os culpados sejam responsabilizados. Pai, dá paciência àqueles que esperam por justiça, fortalece-os para não desistirem, guarda seus corações da amargura e do desejo de vingança. Ensina-nos que a vingança pertence ao Senhor, que tu és quem retribui a cada um segundo as suas obras. Pai querido, nós te entregamos as aflições relacionadas aos vícios e dependências. Aqueles que lutam contra o alcoolismo, contra as drogas, contra vícios comportamentais que destroem suas vidas. Senhor, tu tens poder para quebrar toda a cadeia, para libertar todo cativo, para fazer novo o que estava destruído. Quebra agora mesmo o poder do vício sobre a vida de cada pessoa que clama por libertação. Tira o desejo pela substância, pela prática, pelo comportamento destrutivo. Senhor, substitui o vazio que o vício preenchia com a tua presença, com propósito verdadeiro, com relacionamentos saudáveis. Dá forças para resistir à tentação, sabedoria para evitar gatilhos, coragem para buscar ajuda quando necessário. Nós te entregamos também as famílias que sofrem por causa do vício de um ente querido. Consola-os, Senhor. Dá-lhes sabedoria para saberem como ajudar sem ser coniventes, como amar sem alimentar o vício.
Restaura os relacionamentos destruídos pela dependência química. Traz cura para as feridas causadas nos anos de vício. Senhor, nós te entregamos as aflições relacionadas à solidão. Aqueles que dormem todas as noites, sentindo um vazio profundo no coração, que anseiam por companhia, mas não a encontram. Pai, tu disseste que não é bom que o homem esteja só. E tu conheces a necessidade de comunhão que colocaste dentro de cada um de nós. Envia pessoas certas para a vida dos solitários, conecta-os com uma comunidade de fé amorosa, traz amizades verdadeiras que edifiquem e apoiem. Senhor, para aqueles que esperam pelo cônjuge, prepara o par perfeito segundo a tua vontade, ensina-os a esperar com paciência e sabedoria. Para aqueles que perderam o cônjuge e se sentem incompletos, sê tu o seu companheiro constante. Enche o vazio com a tua presença, mostra-lhes que nunca estão verdadeiramente sozinhos. Pai, liberta aqueles que se isolaram por medo de serem feridos novamente, que construíram muros ao redor do coração para se protegerem. Cura as feridas do passado, que os impedem de se abrirem para novas relações. Pai amado, nós te entregamos todas as aflições que nem conseguimos nomear, aquelas angústias profundas que não sabemos explicar com palavras. Tu conheces cada gemido inexprimível, cada lágrima que cai em silêncio, cada dor que guardamos no fundo da alma. Senhor, sonda os nossos corações neste momento, identifica cada raiz de aflição e arranca-a completamente. Não permitas que nenhuma preocupação, nenhum medo, nenhuma ansiedade nos acompanhe para a cama esta noite. Nós escolhemos confiar em Ti de todo o nosso coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Reconhecemos que os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, que os Teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Senhor, ajuda-nos a descansar na certeza de que Tu estás trabalhando em nosso favor, mesmo quando não vemos. Que Tu estás tecendo todas as coisas para o nosso bem, mesmo quando não entendemos. Que esta noite seja marcada pela entrega total, pela rendição completa, pela confiança absoluta no Teu cuidado. Senhor, nós Te entregamos agora as aflições dos nossos corações relacionadas aos sonhos que parecem impossíveis. Aqueles projetos que colocamos no altar, mas que parecem nunca sair do papel. Aquelas promessas que recebemos, mas que tardam a se cumprir. Pai, Tu és o Deus do tempo certo, e nós confiamos que o que Tu prometeste se cumprirá no momento perfeito. Fortalece a nossa fé durante a espera. Ensina-nos a perseverar sem desanimar. Mostra-nos que o atraso não é negação. Senhor, há pessoas aqui que esperam pela cura de um filho, pela restauração de um casamento, pela conversão de um familiar. Pai, nós declaramos que nenhuma promessa Tua cairá por terra, que o que saiu da Tua boca se cumprirá. Renova a esperança dos que estão cansados de esperar. Reaviva a chama da fé nos que já estavam desistindo. Que amanhã acordem com novo ânimo, com expectativa renovada, com certeza de que o milagre está a caminho. Senhor, remove toda dúvida que o inimigo plantou no coração dos Teus filhos, toda voz que diz que Deus se esqueceu deles. Pai querido, nós Te entregamos as aflições causadas pelas nossas próprias escolhas erradas, os erros que cometemos e cujas consequências ainda enfrentamos, as palavras que dissemos e não podemos mais retirar, as decisões precipitadas que tomamos e que geraram problemas. Senhor, Tu és o Deus da redenção, que transforma a maldição em bênção, que tira a beleza das cinzas. Mesmo quando falhamos, Tu permaneces fiel. Mesmo quando tropeçamos, Tu nos levantas. Pai, ajuda-nos a lidar com as consequências dos nossos erros com humildade e sabedoria, mas não permitas que carreguemos culpa além do necessário. O que foi confessado e perdoado está lançado no mar do esquecimento e Tu não te lembras mais.
Ensina-nos também a não nos lembrarmos mais. Senhor, transforma os nossos erros em lições valiosas. Usa as nossas falhas para nos tornar mais maduros e compassivos. Que os tropeços do passado não definam o nosso futuro, mas sirvam como degraus para alcançarmos níveis mais altos na nossa caminhada contigo. Senhor, nós te entregamos as aflições dos nossos filhos na escola. Aqueles que enfrentam bullying, que são excluídos pelos colegas, que sofrem em silêncio sem que os pais percebam. Pai, revela aos pais o que está acontecendo. Dá-lhes sensibilidade para perceberem quando algo não está bem. Protege as crianças e adolescentes de todo abuso, de toda violência, de toda humilhação. Levanta amigos verdadeiros ao redor deles, professores atentos que intervenham quando necessário, autoridades escolares que tomem providências adequadas. Senhor, cura o coração dos que foram feridos por palavras cruéis, que tiveram a autoestima destruída por apelidos maldosos, que se sentem diferentes e rejeitados. Mostra-lhes o quanto são valiosos aos teus olhos, que foram criados de forma especial e maravilhosa. Dá-lhes coragem para denunciarem quando estão sofrendo, sabedoria para saberem quando devem se afastar de ambientes tóxicos. Senhor, muda também o coração daqueles que praticam o bullying. Mostra-lhes que estão causando dor profunda nas vítimas. Pai amado, nós te entregamos as aflições relacionadas às comparações. Aqueles que vivem se comparando com os outros, que olham para as redes sociais e sentem que suas vidas são insignificantes, que medem seu valor pelo que os outros conquistaram. Senhor, liberta-nos da prisão da comparação. Ensina-nos que cada pessoa tem sua própria jornada, seu próprio tempo, seu próprio chamado. O que tu preparaste para um não é necessariamente o que preparaste para outro. Ajuda-nos a celebrar as vitórias alheias sem sentir inveja, a reconhecer nossas próprias conquistas sem orgulho. Senhor, mostra-nos que não precisamos ser como os outros para sermos valiosos, que fomos criados únicos e com propósito específico. Quebra a mentalidade de competição que o mundo tenta impor, onde sempre temos que ser melhores, ter mais, conquistar mais. Ensina-nos a encontrar contentamento no que já temos, gratidão pelo que já conquistamos, paz em sermos exatamente quem tu nos criaste para ser. Que esta noite seja a última em que dormimos nos sentindo inferiores ou inadequados. Senhor, nós te entregamos as aflições dos idosos que se sentem um peso para a família, que perderam a autonomia e dependem dos outros para tudo. Pai, honra aqueles que viveram tantos anos, que construíram famílias, que trabalharam arduamente. Dá-lhes dignidade na velhice, valor mesmo quando não podem mais produzir como antes. Toca o coração dos familiares, para que cuidem dos idosos com amor e paciência, para que não os tratem como um fardo, mas como uma bênção. Senhor, alivia as dores físicas que acompanham a idade avançada, traz lucidez mental aos que estão perdendo a memória, conforto emocional aos que se sentem sozinhos. Para aqueles idosos que estão em asilos ou casas de repouso, envia pessoas que os visitem, que os façam sentir amados e lembrados. Não permitas que terminem seus dias em abandono e tristeza. Senhor, nós declaramos que os cabelos brancos são coroa de honra, que os idosos são depositários de sabedoria e experiência que devem ser valorizados. Pai querido, nós te entregamos as aflições dos que enfrentam crises de identidade, aqueles que não sabem mais quem são, que perderam o senso de propósito, que estão confusos sobre seu papel no mundo. Senhor, tu nos criaste à tua imagem e semelhança, e nossa verdadeira identidade está em sermos teus filhos. Ajuda-nos a encontrar nossa identidade não no que fazemos,
não no que os outros dizem sobre nós, não nos nossos sucessos ou fracassos, mas em quem somos em Ti. Senhor, liberta aqueles que estão sendo bombardeados por ideologias confusas sobre gênero e sexualidade, que estão sendo pressionados a questionar a forma como Tu os criaste. Reafirma a verdade da Tua palavra em seus corações. Mostra-lhes que Tu não cometes erros na criação. Para aqueles que já fizeram escolhas que vão contra o Teu design original, Senhor, não os condenamos, mas oferecemos o Teu amor restaurador. Tu és poderoso para trazer clareza onde há confusão, verdade onde há engano, paz onde há tormento interior. Senhor, nós Te entregamos as aflições relacionadas aos ministérios e chamados. Aqueles pastores e líderes que estão desanimados, que sentem que seu trabalho não produz fruto, que estão cansados de lutar sozinhos. Pai, renova as forças dos Teus servos. Lembra-os de que a obra é Tua e não deles, que não precisam carregar o peso da igreja nas costas. Levanta colaboradores fiéis ao redor deles, pessoas comprometidas que dividam as responsabilidades. Senhor, protege os líderes espirituais de ataques do inimigo, de divisões na igreja, de críticas injustas. Dá-lhes sabedoria para liderar, amor para pastorear, coragem para pregar a verdade, mesmo quando não é popular. Nós Te entregamos também aqueles que sabem que têm um chamado, mas ainda não deram o passo de obediência, que estão fugindo como Jonas por medo ou insegurança. Pai, confronta-os com amor. Mostra-lhes que Tu não chamas os capacitados, mas capacitas os chamados. Que esta noite seja de rendição total ao Teu propósito para suas vidas. Pai amado, nós Te entregamos as aflições relacionadas às mudanças inevitáveis da vida. Aqueles que estão enfrentando transições difíceis, mudanças de cidade, de emprego, de fase da vida. Senhor, Tu és o Deus que permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente, e podemos nos apoiar na Tua constância quando tudo ao nosso redor está mudando. Dá-nos graça para nos adaptarmos às novas realidades, sabedoria para tomarmos decisões certas durante as transições, fé para crermos que Tu estás nos guiando mesmo quando não vemos o caminho claramente. Senhor, para aqueles que resistem às mudanças por medo do desconhecido, mostra-lhes que às vezes Tu nos tira da zona de conforto porque tem algo maior preparado. Ensina-nos a confiar no Teu plano, mesmo quando ele difere do nosso. Para aqueles que perderam tudo e precisam recomeçar do zero, Senhor, sê Tu a sua rocha firme, o seu alicerce inabalável. Mostra-lhes que com Deus sempre é possível recomeçar, sempre há esperança de dias melhores. Senhor, nós Te entregamos as aflições causadas pelas memórias dolorosas do passado. Aqueles que foram abusados física, emocional ou sexualmente, que carregam cicatrizes profundas na alma. Pai, Tu és o único que pode curar feridas tão profundas, que pode restaurar o que foi violado, que pode trazer dignidade de volta a quem foi humilhado. Toca com Tuas mãos de cura cada memória traumática, cada lembrança que ainda causa dor, cada cicatriz que ainda sangra emocionalmente. Senhor, dá-lhes coragem para buscarem ajuda profissional quando necessário, para não tentarem carregar sozinhos fardos tão pesados. Levanta conselheiros cristãos capacitados, terapeutas competentes que possam auxiliar no processo de cura. Senhor, nós quebramos agora mesmo toda a cadeia de abuso que passa de geração em geração, todo padrão destrutivo que se repete nas famílias. Que os que foram abusados não se tornem abusadores, mas quebrem o ciclo através do Teu poder transformador. Restaura a capacidade de confiar, de amar, de se relacionar de forma saudável. Pai querido, nós Te entregamos as aflições dos que enfrentam perseguição por causa da fé.
Aqueles que são ridicularizados no trabalho por serem cristãos, que são excluídos da família por servirem a Jesus, que enfrentam ameaças por causa do testemunho. Senhor, Tu disseste que seríamos odiados por causa do Teu nome e que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo porque Tu venceste o mundo. Fortalece a fé dos que são perseguidos. Dá-lhes coragem para não negarem o nome de Jesus, mesmo diante das ameaças. Senhor, nós oramos especialmente pelos nossos irmãos em países onde ser cristão é crime, onde são presos, torturados e mortos por causa da fé. Protege-os, Senhor, livra-os das mãos dos perseguidores, multiplica as igrejas mesmo em meio à perseguição. Que o sangue dos mártires continue sendo semente para o crescimento do Teu reino. Pai, ajuda-nos aqui, onde temos liberdade religiosa, a valorizar essa bênção, a não desperdiçarmos a oportunidade de testemunhar livremente sobre Ti. Senhor, nós Te entregamos as aflições relacionadas aos talentos desperdiçados e aos dons não usados. Aqueles que sabem que Tu os capacitaste para algo específico, mas nunca tiveram coragem de usar seus dons, que enterraram os talentos por medo de fracassar. Pai, ajuda-nos a entender que não usar o que Tu nos deste é também uma forma de desobediência. Dá-nos coragem para arriscar, para sair da zona de conforto, para oferecermos nossos dons para o serviço do Teu reino. Senhor, para aqueles que tentaram usar seus talentos, mas foram criticados e desanimaram, renova a confiança deles. Mostra-lhes que a opinião que realmente importa é a Tua, que o que fazemos deve ser para a Tua glória e não para agradar pessoas. Levanta oportunidades para que os dons sejam usados, portas para que os talentos sejam exercidos. Que ninguém chegue ao final da vida com o arrependimento de não ter usado aquilo que Tu depositou dentro deles. Senhor, multiplica os talentos daqueles que têm sido fiéis no pouco. Pai amado, nós Te entregamos as aflições dos que carregam segredos pesados, pecados não confessados que corroem a alma. Senhor, Tu disseste que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Dá coragem àqueles que precisam confessar, que precisam trazer à luz o que está escondido nas trevas. Senhor, sabemos que enquanto guardamos pecado não confessado, não há paz verdadeira. Mostra-nos que confessar não é apenas dizer a Ti, mas às vezes também significa buscar reconciliação com quem ferimos, fazer restituição onde for possível. Pai, para aqueles que já confessaram, mas ainda carregam culpa, ajuda-os a receberem o perdão que Tu já concedeste. Quebra a voz do acusador que continua lembrando-os do passado, mesmo depois que Tu já esqueceste. Senhor, ensina-nos que há diferença entre convicção do Espírito Santo, que leva ao arrependimento e mudança, e condenação do inimigo, que leva ao desespero e derrota. Que vivamos na liberdade do perdão verdadeiro. Senhor, nós Te entregamos todas as aflições que ainda não foram mencionadas, aquelas situações particulares que cada coração conhece, mas não foram ditas em voz alta. Tu conheces cada detalhe, cada circunstância específica, cada dor individual. Não há aflição pequena demais para a Tua atenção, nem grande demais para o Teu poder. Pai, nós declaramos que nesta noite estamos fazendo uma escolha consciente de entregar tudo nas Tuas mãos. Não vamos mais tentar resolver sozinhos o que só Tu podes resolver. Não vamos mais carregar fardos que Tu nunca nos pediste para carregar. Senhor, ajuda-nos a manter essa entrega, porque sabemos que amanhã as preocupações tentarão voltar, as aflições tentarão nos assaltar novamente. Ensina-nos a viver em constante dependência de Ti, em contínua entrega, em permanente confiança. Que cada noite seja um momento de renovação dessa decisão de descansar em Ti.
Pai, recebe agora mesmo tudo o que colocamos aos teus pés e em troca nos dá a tua paz, que excede todo entendimento. Senhor, nós te entregamos as aflições relacionadas ao futuro incerto. Aqueles que não sabem o que os espera nos próximos meses, que têm medo do que pode acontecer, que se sentem inseguros diante do amanhã. Pai, tu seguras o futuro nas tuas mãos e podemos descansar sabendo que o nosso amanhã está sob o teu controle. Ajuda-nos a viver um dia de cada vez, aproveitando o presente que tu nos deste, sem nos atormentarmos com o que ainda não aconteceu. Senhor, para aqueles que enfrentam situações onde o futuro parece sombrio, onde os prognósticos são negativos, onde as perspectivas são desanimadoras, nós declaramos que tu és o Deus do impossível. O que os homens dizem que não tem solução, tu podes resolver. O que a ciência diz que não tem cura, tu podes curar. O que as circunstâncias dizem que não tem jeito, tu podes mudar. Fortalece a fé dos que precisam crer contra a esperança, dos que precisam manter a fé, mesmo quando tudo indica o contrário. Que esta noite durmam em paz, confiando que o Deus que cuidou deles até aqui continuará cuidando amanhã. Senhor, nós te entregamos as aflições relacionadas às redes sociais e à tecnologia. Aqueles que se tornaram escravos da aprovação online, que medem seu valor pelos likes e comentários, que vivem comparando suas vidas reais com as vidas editadas que veem nas telas. Pai, liberta-nos do vício das redes sociais, da necessidade constante de validação externa, da pressão de projetar uma imagem perfeita. Ensina-nos a usar a tecnologia como ferramenta e não como amo, a aproveitar os benefícios sem cair nas armadilhas. Senhor, protege especialmente as crianças e adolescentes dos perigos da internet, dos predadores online, do conteúdo impróprio, do cyberbullying. Dá sabedoria aos pais para monitorarem sem invadir, para educarem sem controlar excessivamente. Senhor, para aqueles que já foram vítimas de crimes virtuais, que tiveram sua imagem exposta, sua privacidade violada, sua reputação manchada online, traz justiça e restauração. Mostra-lhes que sua identidade verdadeira não está no que dizem sobre eles na internet. Pai amado, nós te entregamos as aflições dos que enfrentam questões legais complicadas. Processos trabalhistas, disputas de guarda de filhos, questões de herança, problemas com documentação. Senhor, tu és o juiz supremo e nada escapa ao teu conhecimento. Orienta os advogados com sabedoria, os juízes com discernimento, as testemunhas com verdade. Que cada processo seja resolvido com justiça, que cada decisão seja tomada com imparcialidade. Senhor, para aqueles que estão sendo injustiçados pelo sistema, que enfrentam processos fraudulentos, que são vítimas de corrupção, levanta-te como seu defensor. Confunde os planos dos que tramam o mal, traz à luz toda mentira, revela toda manipulação. Pai, dá paciência àqueles cujos processos se arrastam há anos, que já gastaram muito dinheiro sem ver solução. Acelera os processos que precisam de urgência. Traz resolução onde há demora injustificada. Que a justiça dos homens reflita a tua justiça perfeita. Senhor, nós te entregamos as aflições dos professores que educam nossos filhos. Aqueles que enfrentam salas superlotadas, falta de recursos, desvalorização profissional, violência nas escolas. Pai, dá-lhes paciência para lidar com tantas personalidades diferentes, sabedoria para ensinar de forma eficaz, amor pela profissão, mesmo diante das dificuldades. Protege-os de agressões físicas e verbais, de burnout, de desânimo. Senhor, levanta autoridades que valorizem a educação, que invistam nas escolas, que paguem salários dignos aos educadores. Toca o coração dos alunos para que respeitem seus professores, dos pais para que apoiem o trabalho educativo. Senhor,
Para aqueles professores cristãos que trabalham em ambientes hostis à fé, dá-lhes sabedoria para serem luz sem violar as regras, para testemunharem através do exemplo de vida. Usa-os como instrumentos de transformação na vida de seus alunos. Pai, abençoa especialmente os professores de escola dominical e líderes de ministério infantil que investem tempo ensinando a Tua palavra às crianças. Senhor, nós Te entregamos as aflições relacionadas à moradia. Aqueles que não têm onde morar, que vivem nas ruas enfrentando frio, fome e perigo. Pai, levanta pessoas e instituições que acolham os sem-teto, que ofereçam não apenas abrigo temporário, mas caminhos para a reconstrução de vida. Toca o coração da sociedade para não ignorar os que vivem nas ruas, para não tratá-los como invisíveis. Senhor, para aqueles que têm casa, mas correm risco de perdê-la por não conseguirem pagar aluguel ou prestação, providencia os recursos necessários. Abre portas de negociação com proprietários e bancos, envia ajuda inesperada, multiplica o pouco que tem. Pai, para aqueles que moram em condições precárias, em casas que ameaçam desabar, em áreas de risco, protege-os de tragédias, livra-os de deslizamentos e enchentes. Levanta programas habitacionais justos, autoridades que se importem com moradia digna para todos. Senhor, abençoa o sonho daqueles que desejam ter casa própria, que trabalham duro para conquistar esse objetivo. Pai amado, nós Te entregamos as aflições dos que enfrentam conflitos familiares profundos. Famílias divididas por heranças, por diferenças políticas, por questões religiosas, por mágoas antigas. Senhor, Tu criaste a família para ser lugar de amor e apoio, mas o pecado e o egoísmo transformaram muitas famílias em campos de batalha. Traz reconciliação onde há divisão, perdão onde há mágoa, amor onde há indiferença. Senhor, quebra o orgulho que impede irmãos de se falarem, que mantém pais e filhos distantes, que separa parentes por anos. Mostra a cada membro da família que a vida é curta demais para ser desperdiçada em brigas e ressentimentos. Pai, para aquelas situações onde a reconciliação não é possível porque envolveria voltar a um relacionamento abusivo, dá sabedoria para estabelecer limites saudáveis. Ensina-nos que perdoar não significa necessariamente restaurar a convivência, que podemos liberar perdão e ainda assim manter distância para nossa própria proteção. Senhor, cura as feridas causadas por familiares, que muitas vezes doem mais porque vêm de quem deveria nos amar. Senhor, nós Te entregamos as aflições dos empreendedores e pequenos empresários. Aqueles que arriscaram tudo para abrir um negócio próprio, que enfrentam burocracia excessiva, impostos altos, concorrência desleal. Pai, abençoa os negócios dos Teus filhos, multiplica o trabalho das suas mãos, envia clientes fiéis, abre portas de oportunidades, dá-lhes sabedoria para administrar bem os recursos, criatividade para inovar, perseverança para não desistir nos momentos difíceis. Senhor, para aqueles cujos negócios estão à beira da falência, que já não sabem mais o que fazer para salvar o empreendimento, intervém com Teu poder. Envia a estratégia certa, o parceiro certo, o investimento necessário. Pai, protege os empresários cristãos de práticas desonestas. Guarda-os na integridade, mesmo quando a corrupção parecer ser o caminho mais fácil. Que sejam luz no mundo dos negócios, que demonstrem que é possível prosperar com honestidade. Senhor, levanta empresários que gerem empregos, que tratem seus funcionários com dignidade, que usem seus negócios como plataforma para o reino. Pai querido, nós Te entregamos as aflições dos que cuidam de familiares doentes. Aqueles que abriram mão de suas próprias vidas para cuidar de pais idosos, de cônjuges com doenças degenerativas, de filhos com necessidades especiais. Senhor,
Dá-lhes forças físicas para aguentarem a rotina exaustiva, paciência para lidar com situações difíceis, saúde para não adoecerem também. Pai, envia ajuda para esses cuidadores, pessoas que possam revezá-los, recursos para contratar apoio profissional quando necessário. Não permitas que se esgotem completamente, que percam sua própria identidade no processo de cuidar do outro. Senhor, para aqueles que se sentem culpados por às vezes desejarem que a situação acabasse, por sentirem cansaço e frustração, mostra-lhes que esses sentimentos são humanos e não significam falta de amor. Dá-lhes graça para perdoarem a si mesmos pelas vezes em que não foram pacientes como gostariam. Pai, recompensa a dedicação desses cuidadores, honra o sacrifício que fazem diariamente. Que vejam fruto do seu amor, que sintam tua presença sustentando-os. Senhor, nós te entregamos cada aflição que mencionamos e todas as que não foram ditas. Recebe agora das nossas mãos cada fardo pesado, cada preocupação angustiante, cada medo paralisante. Pai, nós reconhecemos que sozinhos não temos capacidade de resolver tantas situações complexas, mas confiamos que para ti nada é impossível. Tu és o Deus que abre caminhos onde não há caminho, que faz brotar rios no deserto, que transforma situações impossíveis em testemunhos poderosos. Senhor, nós escolhemos descansar em ti esta noite. Escolhemos acreditar que tu estás no controle mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Escolhemos confiar no teu amor mesmo quando não entendemos teus caminhos. Pai, guarda nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Que durmamos em paz, sabendo que o Deus que não dorme nem cochila está velando por nós. Que acordemos amanhã renovados, fortalecidos, cheios de esperança. Que cada dia seja vivido na certeza de que não estamos sozinhos, de que tu caminhas conosco, de que tua graça é suficiente para cada desafio que enfrentaremos. Em nome de Jesus oramos, amém. Pai amado, nós te agradecemos por este momento de comunhão, por nos ouvires, por te importares com cada detalhe das nossas vidas. Obrigado por nunca nos abandonares, por estares presente nos momentos mais difíceis, por transformares nossas aflições em testemunhos de tua fidelidade. Senhor, que esta oração tenha tocado profundamente cada coração que a ouviu, que cada pessoa que participou conosco sinta agora um alívio real, uma paz verdadeira, que possam dormir esta noite com o coração verdadeiramente leve, descansando na certeza de que entregaram tudo nas tuas mãos capazes. Obrigado porque tu és fiel, porque tuas misericórdias se renovam a cada manhã, porque nunca falhaste e nunca falharás. Que cada dia seja vivido colocando-te em primeiro lugar, buscando tua vontade acima de todas as coisas, confiando em teu plano perfeito. Pai, abençoa cada pessoa que ouviu esta oração, multiplica tua graça sobre suas vidas, guarda-as durante o sono desta noite. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus neste momento, eu te convido a compartilhar esta mensagem com alguém que também precisa entregar suas aflições ao Senhor. Escreva amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé e oração. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para receber mais mensagens que edificarão sua fé e trarão paz ao seu coração todas as noites. Este é um espaço de encontro com Deus, de renovação espiritual, de fortalecimento da fé. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua família, sobre seu descanso. Que Ele guarde sua entrada e sua saída, desde agora e para sempre. Durma em paz, querido irmão, querida irmã, porque o Deus que cuida de você nunca dorme. Boa noite e até amanhã, se Deus permitir. Boa noite e até amanhã, se Deus permitir.